Mas passar de $1.000 para $5.000 por mês normalmente não é 5 vezes mais difícil. Por alguma razão que ninguém sabe ao certo, costuma ser apenas 2 vezes mais difícil. Em outras palavras, se conseguir encontrar um jeito de ganhar $1.000 trabalhando por conta própria, você normalmente encontrará um jeito de ganhar $5.000. O mesmo costuma se aplicar também aos hábitos pessoais. Você já conheceu alguém que passou de um estilo de vida sedentário a um completamente ativo? Um ano, o sujeito é um fumante inveterado que come e bebe demais. No ano seguinte, ele passa por uma transformação radical na qual para de fumar, melhora sua dieta e se transforma em um maníaco em exercícios físicos. Vemos essas pessoas e pensamos, que incrível. E, em um nível pessoal, é realmente incrível. Mas as partes mais impressionantes são os primeiros passos. Em algum ponto do caminho, a pessoa ganha impulso e não para mais. Esse ímpeto leva corredores de maratona do quilômetro 38 ao quilômetro 42. Ele pode ajudá-lo a ampliar sua vida. Mas, antes de qualquer coisa, você precisa saber com muita clareza o que deseja e aonde está indo. Sua vida, suas regras. Bernardo Pires, que largou tudo para percorrer o país de bicicleta, descreveu seu momento de transição como uma decisão indispensável. De um lado, havia a segurança e a rotina de um trabalho estável e, do outro lado, havia incerteza e aventura. Alguns dias antes de partir, um amigo deu $50 a Bernardo para comprar equipamentos de última hora. Ele pegou o dinheiro, foi à loja de equipamentos de ciclismo e comprou uma bússola, algo que ele nunca tinha usado antes, mas achou que seria interessante ter. Naquela tarde, ele teve um momento de dúvida quando percebeu que não fazia ideia de como usar uma bússola ou como um instrumento poderia ser útil quando ele estivesse pedalando. Rindo diante da extensão de sua ignorância em relação à tarefa que o aguardava, ele continuou com os preparativos e partiu mesmo assim. Por que não? Ele já tinha ido longe demais para voltar ao seu velho estilo de vida. Há maneiras mais fáceis de viver, mas, para muitos de nós, elas são muito menos gratificantes, como Bernard e sua jornada de bicicleta. Cada um se vê diante de uma decisão indispensável. Bob Bartlett, um artista profissional que passou 20 anos pintando de graça antes de suas obras começarem a ser vendidas a $50.000 cada, diz o seguinte: o mais importante não é a decisão que você toma, mas o grau de comprometimento que você tem. Se você mantiver o comprometimento, a vitória estará ao seu lado no longo prazo. Você pode criar a vida que deseja, pode fazer do mundo um lugar melhor ao mesmo tempo e pode ter tudo o que quiser. Só esteja preparado para trabalhar por isso. O que é mais importante para você, como você dominará o mundo. E, o mais importante, quais serão as regras da sua vida não convencional e notável. Lembre-se, o caminho para dominar o mundo, ou qualquer outra coisa que desejar fazer, começa quando souber com clareza o que você quer da vida. Assim que começar a levar suas ambições a sério, você normalmente realizará a maioria das coisas em menos tempo do que imagina. No final, não se trata só de você. A maioria de nós quer uma vida que cause um impacto positivo sobre os outros. Nem todo mundo entenderá quando você começar a fazer algo que realmente quer. Não se preocupe com isso. Capítulo 3. Derrube a grande muralha do medo. A ausência de medo não é coragem. A ausência de medo é um problema mental. Paul Bronson. Sloane Berrent, originalmente uma garota nerd com óculos fundo de garrafa de Pittsburgh, subiu ao topo de um monte de lixo nas Filipinas. Sloane sempre gostou de viajar e visitou mais de 30 países. Mas aquilo era diferente. Em Manila, ela assistiu os coletores profissionais de lixo reciclável revirando tudo que fora descartado na enorme cidade. Sloane foi a Manila como um membro da Kiva. 3 com a intenção de ouvir, observar e ajudar como pudesse. Foi uma grande decisão se comprometer com os 4 meses de trabalho voluntário e, antes de partir de Pittsburgh para a longa viagem à Ásia, Sloane estava ao mesmo tempo empolgada e nervosa. Ajudou o fato de ela ter uma longa história de decisões ousadas e não convencionais. Antes de partir para trabalhar como voluntária para a Kiva, tinha atingido uma elevada posição executiva aos 25 anos. Tirou um diploma de MBA ao mesmo tempo que trabalhava em período integral. Deixou Pittsburgh para morar em Los Angeles e abriu a própria instituição beneficente. A pergunta que ela ouve com mais frequência, de parentes, amigos e observadores, é: como ela não tem medo de ter tantas experiências novas? Ela não tem medo de ir à Ásia para trabalhar nas montanhas de lixo de Manila. Eis o que Sloane tem a dizer sobre o medo. Eu tenho medo todos os dias. Tenho medo de que as pessoas não acharam que estou fazendo isso pelas razões certas. Tenho medo de, por estar em todo lugar ao mesmo tempo e em lugar algum o tempo todo, não ter a chance de criar raízes e formar uma família. Tenho medo de que algo acontecerá a alguém que eu amo, e eu estar longe demais da pessoa e não poder ajudar. Mas a realidade é que também percebi que é normal ter medo. Se eu não sentisse um grande aperto no estômago antes de uma grande decisão, ela não seria a decisão certa. O medo vem carregado de energia, é um poderoso motivador, e tudo que faço é transformá-lo em algo positivo. Quando você está com medo, seus sentidos são intensificados. Costumo usar meu medo para apurar minha intuição. Passo muito tempo sozinho em países e situações nas quais as pessoas não se sentiriam à vontade. Mas nada de mal me acontece, porque tomo decisões inteligentes e também uso meus sentidos e confio que meu medo me alertará quando me deparar com algo que deve verdadeiramente ser temido. Gosto da forma como Sloane contextualiza o medo. Gosto de torcer por Lance Armstrong quando ele pedala pelos Pirineus. Gosto de ler sobre Tean Canazes correndo sozinho uma corrida de revezamento de 200 milhas e de ver Michael Phelps quebrando um recorde após o outro na natação. Mas a realidade é que algumas vezes é difícil se identificar com pessoas como essas. É meio como a história que eu vi do comissário de bordo que atendeu Brad Pitt em um voo. Brad viajava com um assistente pessoal na fileira ao lado e 2 guarda-costas sentados um em cada lado. A assistente pessoal é quem falava e tinha próprio jogo de talheres para provar a comida de Brad antes de ele ser servido. Ele foi tão simpático, me contou o comissário de bordo mais tarde. Ele agiu como um sujeito comum. Gostei da ironia. Brad Pitt pode ser simpático, mas a maioria das pessoas comuns que conheço não viaja com 2 guarda-costas e um degustador particular a tiracolo. Para a maioria de nós, quando as pessoas têm uma comitiva ou começam a participar sozinhos de corridas de revezamento de 200 milhas, é difícil comparar nossa vida com a deles. Se aqui existe algo como o verdadeiro destemor, ainda não encontramos. Quando ouvi a história de Sloane, a primeira pergunta que me veio à mente foi: como ela foi de Pittsburgh às Filipinas? Em outras palavras, como alguém supera o medo que todos nós temos de fazer algo incrivelmente ousado. No caso dela, não foi por ser destemida, foi somente porque ela encontrou um jeito de aceitar o medo e trabalhar com ele para realizar algo mais importante. Quando escolhe questionar as convenções, você vai encontrar todo tipo de pessoas que se ressentem da sua decisão de seguir o próprio caminho. Com preparação e coragem, normalmente, é possível encontrar uma maneira de enfrentar essas pessoas e, em outras ocasiões, você pode simplesmente fazer o que quiser e ignorá-las. Mas cuidado, os obstáculos mais difíceis que a maioria de nós deve superar são resultado direto de nossos próprios medos e inseguranças. É interessante ter uma ideia desses obstáculos interiores antes de se preocupar com os outros. Se você for uma rara alma que não tem medo de nada e já está no caminho da mudança pessoal, poderá pular este capítulo e seguir em frente na leitura. Mas, se for como o resto da humanidade, as informações apresentadas a seguir são para você. Do que você tem tanto medo. O medo começa com uma preocupação indefinida. Uma voz lá no fundo da sua cabeça dizendo que você não é bom o suficiente. Que você não conseguirá fazer nada importante ou significativo, que é melhor desistir de cara e parar de tentar se destacar. A mensagem implícita é: quem você pensa que é?
Costumamos imaginar essas palavras vindas de outras pessoas. Talvez alguém que nos magoou há muito tempo ou uma pessoa negativa presente na nossa vida. Essas vozes não são totalmente irrelevantes, as consequências do desprezo e da agressão são reais, mas também é verdade que elas podem ser produzidas ou exageradas pelas nossas inseguranças. Como os maiores desafios que enfrentamos normalmente são internos, precisamos lidar com eles primeiro. Quando refletimos profundamente sobre nossas inseguranças, normalmente descobrimos 3 medos específicos: o medo do fracasso, o medo do sucesso e o medo da mudança. O maior deles é o medo da própria mudança. Sempre que damos um grande salto, sabemos que, não importa o que vai acontecer, nossa vida provavelmente será diferente. Para muitos de nós, é assustador dar esse salto. Se todos os outros fatores forem iguais, geralmente resistimos à mudança até a dor da transformação ser menor que a dor de permanecer na situação atual. É por isso que profissionais incompetentes ou até hostis conseguem permanecer em um emprego por muito mais tempo do que deveriam, porque os gestores não querem o transtorno de procurar e treinar alguém para substituir a laranja podre. Também é por isso que as pessoas aceitam todo tipo de situações improdutivas ou pura e simplesmente nocivas, desde empregos que sugam sua energia sem produzir um retorno à altura até relacionamentos disfuncionais. Para romper o ciclo, o medo do desconhecido deve se tornar menos intenso do que a aceitação passiva da situação atual. Isso pode ser feito de 2 maneiras: intensificar a dor da situação atual e reduzir o medo da situação desejada. Algumas vezes não cabe a nós decidir entre as 2 opções. Vamos analisar um exemplo que chamo de um momento decisivo. Você entenderá por que na história a seguir. O grande desastre de 2008 no meu apartamento. Eu adoro viajar e não me incomodo com o estresse e os inconvenientes logísticos que incomodam tanto algumas pessoas. Você pode me jogar em voos atrasados, procedimentos absurdos de checagem de segurança ou viagens aparentemente intermináveis de ônibus e eu passarei por todas essas situações com um sorriso no rosto. Mas, me coloque para me mudar de um lugar a outro e eu quero morrer. Do início ao fim, não há nada no processo que me dê qualquer prazer. Eu me sinto culpado por ter tantas coisas. Não gosto de encaixotá-las. Eu me preocupo com a possibilidade de deixar algo para trás e me incomoda o fato de ter de levar tudo aquilo comigo. Em um dia de mudança, eu regrido ao nível evolucionário mais inferior da humanidade. Sou capaz de pegar caixas e empilhá-las em um caminhão de transporte e nada mais. Recentemente, em um dia de inverno, Jolie e eu voltamos de férias e encontramos nosso apartamento inundado por causa de um problema no encanamento do vizinho. Um cano havia estourado durante os feriados de Natal e Ano Novo e, por um tempo, ninguém notou. Enquanto estávamos viajando, uma equipe de manutenção de emergência entrou nos 2 apartamentos, desmontou nossa cama e levou as partes para a sala de estar, bem como todas as nossas roupas e todos os outros objetos do quarto. O carpete do quarto até o corredor também havia sido, deixando um generoso suprimento de pregos no chão para serem pisados por algum distraído. Inicialmente fiquei irritado, mas tentei agir partindo da premissa de ter sido um acidente de que todas as pessoas envolvidas em reparar a situação estavam agindo de boa fé. Montamos um acampamento na sala achando que isso só seria necessário por 1 ou 2 noites. Essas noites viraram uma semana, depois 2 e praticamente um mês inteiro. Passamos esse tempo todo dormindo em um colchão na sala, uma situação que apelidamos de acampamento urbano em uma tentativa de manter o bom humor. Enquanto estávamos acampados, aprendi uma importante lição. Quanto maior o número de seguradoras envolvidas em um projeto de construção, maiores as chances de nenhuma delas assumir a responsabilidade. Cada representante com quem conversamos concordava que não éramos culpados pelos danos, mas ninguém estava disposto a nos pagar um hotel durante o concerto. Com o passar das semanas, comecei a sentir um conflito cada vez mais intenso entre 2 alternativas indesejáveis. Não era nada divertido dormir na sala e planejar nossa vida de acordo com as várias equipes de reforma ao longo do dia, apesar do desconforto da mudança. Depois de 10 dias sem muito progresso, finalmente comecei a pensar em sair dali. Nós passamos 2 anos morando bem naquele apartamento, mas a situação estava realmente nos levando ao limite. Quando me ausentei do apartamento para uma viagem de 2 dias, Jolie me telefonou às 23 horas dizendo que estávamos sem água. Depois de ligações tensas ao dono do apartamento e ao supervisor da reforma, ainda não sabíamos ao certo o que estava acontecendo. O abastecimento de água seria retomado pela manhã ou em 2 semanas. Quem sabe? A mensagem implícita era que deveríamos agradecer pelo nosso apartamento, agora já não tão confortável, e pelo colchão na sala. A notícia do corte da água me tirou do sério. Eu era capaz de morar em um acampamento urbano e lidar com seguradoras não muito solícitas, mas não estava disposto a viver sem água por tempo indeterminado. Naquele momento, a dor de permanecer na situação se tornou maior que a dor de promover uma mudança. Aquele foi o momento em que me vi pronto para mudar. Jolie concordou e começamos imediatamente a procurar um novo apartamento. Menos de 3 semanas depois, nos mudamos para Portland, Oregon, algumas horas de Seattle. Não estava nos nossos planos mudar para outro estado, mas, como nossas carreiras são flexíveis, decidimos que tanto fazia mudar para outro estado ou mudar para outro lado da cidade. Sempre simpatizamos com Portland e acabamos nos beneficiando de uma experiência originalmente negativa na forma de um apartamento alagado. Fico feliz de ter feito a mudança, mas isso nunca teria acontecido se a dor da situação no apartamento tivesse sido apenas um aborrecimento em vez do verdadeiro desastre no qual se transformou. Superando o medo. As histórias de Sean e Aaron. Quando o apartamento alagou, fui forçado a pensar em realizar uma mudança. Em outras situações, temos muitas outras escolhas, em virtude de eu trabalhar como um autônomo pela maior parte da minha vida. Muitas pessoas me abordam querendo saber como elas podem assumir mais controle da própria vida seguindo o caminho do empreendedorismo ou outro tipo de carreira não convencional. Tive conversas como essas com pessoas de diferentes formações, inclusive estudantes, engenheiros, jornalistas, artistas e investidores, para citar só algumas. Todas estavam interessadas em criar uma carreira não convencional. A diferença estava no nível de conscientização do desespero silencioso de cada uma delas. Algumas tinham interesse em trabalhar por conta própria apenas como uma possibilidade, ao passo que outras estavam dispostas a fazer todo o possível para se aproximar dessa meta. Dito de outra forma, algumas estavam prontas para aceitar a incerteza da mudança, enquanto outras não. Vou lhe contar 2 histórias para ilustrar essa importante distinção. Elas não são colagens de histórias de várias pessoas diferentes. As 2 são completamente verdadeiras, mas também é importante dizer que vi os padrões de cada uma delas repetidas vezes. História 1. Sean. Normalmente, as pessoas que estão prontas para mudar desejam a mudança mais do que qualquer outra coisa. Elas querem sair da situação atual e querem isso para ontem. Uma das pessoas que conheci, que se encaixa nessa descrição, é Sean Ogle, com apenas 23 anos. Sean trabalhava em seu primeiro emprego sério, como analista financeiro, havia um ano, como resultado de uma combinação de inteligência, empenho e estar no lugar certo na hora certa. O cargo era superior ao que muitos recém-formados começam a vida profissional. Sean ganhava mais do que a maioria dos colegas e, assim que começou a trabalhar, fez a primeira grande compra de sua vida, um Subaru Legacy GT 2005. Só havia um problema. Ele odiava o emprego. Ele passava o dia inteiro sentado em sua pequena sala, olhando para as paredes e desejando estar em qualquer outro lugar, com o que restou de suas economias. Sean viajou para o Brasil com um amigo. Foi quando ocorreu a mudança. O Brasil, e o que o país representava, era bom. O emprego que ele tinha era ruim. Basicamente, ele me disse com um olhar decidido durante nossa primeira conversa: estou disposto a fazer o que for preciso para sair dessa situação. Conversamos um pouco e ele sugeriu uma longa lista de fontes de informações. Você terá um tempo logo para dar uma olhada nessas informações? Eu perguntei. Está brincando? Ele respondeu. Passarei a tarde inteira nisso. Depois, se precisar, ficarei acordado até a meia-noite. Ao sair do café, passamos pelo Subaru dele, pelo carro. Comentei. Gosto dele. Sean concordou. Mas vou vendê-lo. Este carro não me levará onde quero ir na vida.
vida. Sean parecia estar levando a ideia a sério e eu estava quase convencido. A única coisa que me impedia de me convencer totalmente era o fato de eu já ter ouvido essa história antes. Voltaremos à história de Sean, mas antes gostaria de falar um pouco sobre Aaron. História 2. Aaron, quando Jolie e eu morávamos na África Ocidental, voltávamos uma vez por ano aos Estados Unidos para visitar parentes e amigos. Nessas ocasiões, também fazíamos apresentações em vários eventos para levantar fundos e divulgar o trabalho que estávamos realizando no exterior. Depois da última palestra, durante nosso primeiro retorno, um sujeito me abordou nos fundos da sala. Ele tinha interesse em trabalhar como voluntário e queria conversar comigo. Mais tarde, naquela noite, sinceramente, eu não queria continuar a conversa à noite. Estávamos nos preparando para ir a Amsterdã na manhã seguinte. Queríamos nos despedir das nossas famílias e ainda não tínhamos feito as malas. Mas Aaron 4 estava desesperado, traço no bom sentido. Parecia que ele estava falando sério. De forma que olhei para Jolie. Ela sentiu com a cabeça e concordamos. Às 22h30 naquela noite, Aaron foi à nossa casa e passamos uma hora conversando enquanto Jolie e eu fazíamos as malas. Nós contamos tudo sobre a África, o que nossa organização fazia e como ele poderia ajudar. Aaron estava interessadíssimo e fez muitas perguntas pertinentes. Depois de uma hora, estávamos realmente preocupados com os preparativos da nossa viagem da manhã seguinte. Eu não conseguia parar de olhar para o relógio e ele finalmente entendeu a situação. Nós nos despedimos e Aaron disse que manteria contato. Jolie e eu voamos para a Europa e nos encontramos com alguns amigos antes de prosseguir para a África Ocidental, completamente envolvidos com o trabalho. Nos esquecemos totalmente de Aaron e ele nunca entrou em contato. Um ano depois, quando voltamos para casa, estávamos fazendo uma apresentação em um evento. Adivinhe o que aconteceu? Aaron estava sentado na primeira fila. Depois da palestra, ele me procurou um pouco envergonhado, dizendo que pretendia entrar em contato. Mas várias coisas aconteceram. Ele, por exemplo, entrou em um novo relacionamento que achou que levaria a algo sério, de forma que adiou os planos de trabalhar como voluntário. Mas, ele disse, o relacionamento terminou. Ele estava pronto para começar de novo e queria conversar conosco, pois tinha mais perguntas. Dessa vez, me encontrei com Aaron em um café e conversamos por 45 minutos. Muitas das perguntas que ele fez eram as mesmas do ano anterior, e minhas respostas foram basicamente as mesmas. Aqui está o prospecto. Essa é a pessoa com quem pode falar. Isso é o que precisa saber. Cabe a você dar o pontapé inicial. Aaron ficava dizendo quero muito fazer isso, mas sempre com um quê de hesitação. Quando nos despedimos, ele prometeu manter contato. Mais um ano se passou e não tivemos notícias de Aaron. No ano seguinte, voltamos mais uma vez da África para casar e, um dia, no mesmo café, encontrei Aaron pela terceira vez. Tivemos praticamente a mesma conversa dos 2 anos anteriores, mas, dessa vez, minhas respostas foram um pouco mais breves. Eu passei o tempo todo pensando, qual é o lance desse cara? Ele diz que quer muito isso, mas não está disposto a fazer nada para concretizar seu desejo. Encontrei-me com Aaron pela última vez no último ano em que voltamos de visita aos Estados Unidos e não me surpreendi quando ele me contou que nada tinha mudado desde que nos conhecemos. Talvez Aaron simplesmente não estivesse pronto e seu momento ainda não tinha chegado. Mas todos os anos, quando via naquele café, eu ficava triste por ele. Eu sentia que Aaron queria que alguém o pegasse pela mão e tomasse as decisões por ele, algo que provavelmente não aconteceria. Enquanto isso, Sean não ficou esperando que a oportunidade cruzasse por acaso o seu caminho. Ele seguiu o conselho de Randy e Arol. Dizem que o tempo muda as coisas, mas na verdade quem deve mudá-las é você. Voltei a me encontrar com ele um mês depois da nossa primeira conversa. Ele levou um bloco repleto de anotações, uma lista de tarefas e perguntas. Indaguei como iam as coisas no trabalho e ele sorriu quando me contou. A boa notícia é que estou ainda mais infeliz do que antes. A situação estava tão tensa que ele precisou dizer a um chefe que ia ao médico para poder se encontrar comigo no café. Naquela tarde, o lado bom disso tudo é que ele começou a dedicar várias horas por dia trabalhando em um novo blog sobre seus planos de viagem. Sua insatisfação no trabalho motivou Sean a levar a mudança a sério. Nos 6 meses seguintes, ele se dedicou a quitar as dívidas e planejar a nova vida. Ele conheceu um grupo de pessoas que desenvolvia sites no sul da Ásia. Ele estruturou sua vida de modo a lhe permitir a liberdade que tanto desejava. Vendeu o carro. Não foi fácil, mas Sean fez acontecer. Em 15 de setembro, Sean marcou uma reunião com o chefe para dizer que a data de sua alforria, nas palavras dele, estava se aproximando. Sean se ofereceu para continuar trabalhando para a empresa, mas só se pudesse fazer isso em algum lugar longe de Portland. Para mim foi ao mesmo tempo assustador e empolgante estar disposto a abandonar o emprego que a maioria das pessoas considerava excelente. Ele me contou. 2 semanas depois, seu chefe voltou com a resposta. Obrigado, mas não aceitamos sua proposta. Sean cumpriu o aviso prévio, fez as malas, incluindo o laptop que usaria para abrir seu pequeno negócio e partiu para uma nova aventura em Bangkok, Tailândia. Cria sua rede de segurança. O escritor Paulo Coelho escreveu: quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira a seu favor. De forma similar, você já deve ter ouvido o antigo ditado: salte e a rede de segurança surgirá. O cético dentro de nós pode descartar sem hesitação essas ideias como meras fantasias de autoajuda. Acredito que há muito de verdade nelas, mas tudo bem se você não estiver convencido disso. Ainda é possível reduzir o medo e aumentar as chances de sucesso antes de dar o salto. Para isso, desenvolvemos nossa rede de segurança e só depois saltamos. O processo envolve 3 passos: confrontar a grande muralha do medo, criar a rede de segurança e derrubar a muralha. Passo 1: confrontar a grande muralha do medo. O vencer o medo começa ao se reconhecer o medo. Como nossos temores e inseguranças muitas vezes são ilógicos, é interessante decompô-los até o nível mais básico. Isso pode ser feito elaborando-se uma lista de todos os seus temores em qualquer momento. Para um exemplo pessoal, veja a lista a seguir. Lembre que nem mesmo as pessoas mais notáveis da história já nasceram competindo no Tour de França ou viajando para a Ásia para subir em montes de lixo. A maioria delas era composta de pessoas relativamente comuns como todo mundo e que simplesmente acordaram do sonambulismo em algum ponto do caminho. Elas tomaram algumas decisões fundamentais que alteraram para sempre sua vida. Decisões como preencher uma ficha de inscrição ou ter uma conversa séria com o chefe. Algumas coisas das quais atualmente tenho medo. Ainda estou só no capítulo 3. Será que um dia conseguirei terminar este livro? E se o livro for ruim? E se eu receber uma crítica ruim? Ou pior, e se ninguém sequer criticar? Tenho medo das forças da mediocridade e da letargia, de ficar confortável demais ou preguiçoso. Quando viajo, tenho medo de tentar falar em outra língua. Algumas vezes, sinto-me paralisado. As pessoas dizem que querem viajar comigo e eu penso, e agora? Elas vão descobrir que nem sempre é tão empolgante quanto parece. Tenho medo de as pessoas acharem que é tudo fingimento. Tenho medo de envelhecer e deixar passar alguma coisa fundamental. Nas palavras de John Mayer, a única coisa que faço bem é ser jovem. Passo 2: criar a rede de segurança. Aplique a mentalidade de é proibido se arrepender. Depois de reconhecê-lo, você precisa transformar seu modo de pensar e se preparar para realizar uma mudança. Alguns anos atrás, quando morava na África do Sul, comecei a pensar seriamente em viver uma vida sem remorsos. Percebi que, apesar de ter tido a sorte de grandes experiências na juventude,
juventude, minha vida ainda tinha algumas áreas não desenvolvidas. Entre outras coisas, me preocupava muito com o que os outros pensavam de mim e tinha tanto medo de decepcioná-los que permitia que esse medo influenciasse muitas das minhas decisões. Na África do Sul, alguns amigos me disseram que escalariam a Tabli Mountain em alguns dias e me convidaram para acompanhá-los. Eu inicialmente disse, não, tenho muito trabalho a fazer. Sabendo que tinha uma reunião e os participantes se perguntariam sobre o motivo da minha ausência, passei os dias seguintes incomodado com a decisão. Finalmente, liguei para meus amigos e fui escalar a montanha com eles. Sei que isso pode soar como uma decisão insignificante abrir mão de uma manhã de trabalho mas na ocasião, foi incrivelmente libertador. Eu me lembrei dela muitas vezes à medida que avançava a outros estágios da vida. Houve momentos, por exemplo, nos quais reconsiderei minha decisão de tentar visitar todos os países do mundo. Eu ainda poderia viajar sem uma meta tão exaustiva, mas sei que sempre me arrependerei se desistir de atingi-la. Ao aplicar a filosofia do proibido se arrepender, minha perspectiva mudou radicalmente. Posso escalar montanhas durante a semana, posso ir a países que a maioria dos ocidentais só conhece de ler a respeito. Daqui a 20 anos, sei que ficarei contente por ter feito isso. Pense no pior cenário possível. Pergunte-se, qual é a pior coisa que poderia acontecer? Se algo der errado pode ser incrivelmente transformador. Isso ajuda a ver as coisas da perspectiva correta. Você ainda pode perguntar, o mundo vai acabar se isso não acontecer como espero? É chocante, mas descobri que a resposta costuma ser não. Alguns anos atrás, em Varsóvia, saí para uma longa corrida às margens do rio depois de tomar um generoso café da manhã no hotel. A vida era bela. Depois, entrei na internet para checar meus planos de viagem, no que inicialmente era uma tarefa de rotina. Liguei para Singapore Airlines para confirmar meu voo de volta, partindo da Ásia na semana seguinte. Lamento muito, senhor, disse a simpática atendente do outro lado da linha, mas não estou encontrando sua reserva para esse voo. Isso acontece muito comigo. Em qualquer dado momento tenho uma série de complexos itinerários em curso, de forma que pedi que ele esperasse um pouco enquanto eu procurava o código localizador do voo. Quando encontrei a reserva no fundo da minha mochila e olhei com atenção, fiquei estupefato. Voltarei a ligar mais tarde, eu disse à atendente e desliguei o telefone. Para meu desalento, descobri que havia inadvertidamente confirmado a reserva de 2 passagens não reembolsáveis de Tóquio a Seattle para o mês seguinte e minha reserva fora automaticamente cancelada. Por causa do meu erro, não tinha como voltar da minha viagem atual, que me levaria à Ásia em alguns dias e depois para os Estados Unidos. Minha primeira reação foi entrar em pânico. Lá estava eu, na Polônia, com um voo programado para a Ásia em alguns dias e sem meios de voltar para casa depois. Quando consegui me acalmar, me concentrei em tentar responder à pergunta clássica. Qual é a pior coisa que pode acontecer? No caso, eu ficaria preso no Japão sem ter como voltar para casa, e provavelmente precisaria comprar outra passagem. Não é nada divertido comprar uma passagem só de ida para o Japão com menos de uma semana de antecedência. Mas, considerando tudo o que pode acontecer na vida, provavelmente não era um grande problema. E foi praticamente o que acabou acontecendo. Fiquei me sentindo um idiota pelo erro cometido e odiei ter de pagar a conta do cartão de crédito para a passagem adicional. Mas o mundo não acabou. Sempre que as pessoas me perguntam se já tive problemas com meu planejamento de viagens, agora tenho uma resposta fácil. Bem, teve aquela vez em Varsóvia. Responsabilize-se publicamente pelas suas metas. Você também pode se responsabilizar em público por atingir suas metas para ajudá-lo a derrubar a muralha. Se ama, Cias. Não se anda a história anterior. Passou anos tentando parar de fumar. Por fim, ele se decidiu definitivamente a abrir uma conta no Twitter chamada Revolt Self. A meta era reiniciar todos os aspectos de sua vida com o qual ele estava insatisfeito, começando com parar de fumar. Cian convidou todos os interessados a acompanhar seu progresso. Ele postava atualizações todos os dias. 72 horas desde meu último cigarro, faz uma semana, 90 dias sem fumar, e assim por diante. Mais de um ano depois, hoje ele é oficialmente um infumante e agora busca atingir outras metas relacionadas à saúde. Dê a si mesmo um presente. Algumas pessoas podem não gostar muito da ideia de vincular recompensa ou punição ao se atingir metas. O processo não deveria bastar. Minha filosofia é, faça o que funcionar para você. Comprei passagens de avião para dar a volta ao mundo quando negociei a proposta para este livro. 9 meses depois, quando entreguei o manuscrito, reservei passagens para uma viagem à Armênia e ao Azerbaijão. Seus presentes podem não incluir viagens a cantos remotos do mundo, de forma que, naturalmente, você deve escolher algo que tenha a ver com suas preferências. Passo 3. Derrubar a muralha. Depois de reconhecer o medo e nos preparar para a tarefa que nos aguarda, muitas vezes chegamos a um impasse. E agora? O que fazer? Presumindo que você saiba o que quer e só esteja com dificuldade de levar seu projeto adiante, costuma ser útil forçar uma decisão ativa. É nesse ponto que você deixa de vacilar e decide o caminho a tomar para dar o salto. Forçar a decisão ativa é por algumas razões. Em primeiro lugar, isso costuma nos encorajar a nos desprender dos nossos medos, já que podemos perceber que eles são a única coisa que nos impede de agir. Em segundo lugar, mesmo se decidirmos não executar o plano que estamos considerando, tomar a decisão ativa de não seguir em frente, pelo menos, tirará esse plano do caminho. Só considere que, se decidir abandonar um plano, você realmente precisará abrir mão dele. Se não fizer isso, você não estará em uma situação melhor do que antes de forçar a decisão. Vamos retomar a história original de Sloane Garrett e as histórias de Cian e Aaron. Sloane conseguiu vencer seus medos e ir às Filipinas, enquanto muitas outras pessoas consideravam a ideia e abandonavam, reconhecendo o medo e decidindo, e mesmo assim, Sloane chegou a Manila e mergulhou em um novo desafio que ajudaria as pessoas por meio de seu trabalho na Kiva, ao mesmo tempo em que ela também se preparava para a próxima aventura. 16 meses de preparativos para o pra. Quando meu site atingiu um relativo sucesso, eu quis diversificar com atualizações gravadas em vídeo ao redor do mundo. Apesar de a minha principal habilidade de comunicação ser a escrita, eu sabia que a tendência na internet era de cada vez mais conteúdo em vídeo e é sempre bom apresentar as informações em diferentes mídias. Só havia um problema. Eu era terrível para gravar um vídeo. Quando começava a falar para uma câmera, eu congelava. Tinha dificuldade de manter contato visual com a câmera. Gaguejava e usava em excesso expressões como tipo. Eu conseguia ver claramente os problemas, mas também sabia que precisaria de muita prática para me livrar deles. O que fazer? Meus textos estavam ganhando popularidade, sendo lidos por dezenas de milhares de pessoas todos os dias, e meus leitores tinham suas expectativas. Apesar de tudo, fui em frente com as atualizações apesar de tudo, normalmente fazendo várias tomadas para cada clipe e postando as melhores. Quando assisti aos primeiros vídeos, meu veredicto foi melhor do que eu esperava. Em outras palavras, eles não eram terríveis, mas eu também sabia que um produtor não pra provavelmente não me chamaria. Como eu suspeitava, a maioria das pessoas era compreensiva, mas também recebi algumas mensagens sinceras de alguns leitores. Ei, X, você precisa trabalhar sua apresentação. Eles estavam certos e eu sabia disso, mas segui em frente. Fui melhorando aos poucos. Fiz uma grande viagem no verão e gravei 12 vídeos em 4 continentes. Em um longo voo, sentei-me ao lado de uma atriz que me deu algumas boas dicas. Ela disse: as pessoas não querem que você seja um ator, elas querem que você seja você mesmo. Não acho que o mundo corre algum risco de eu me tornar um ator, mas superei o medo e aos poucos me acostumei com a ideia de falar para uma pequena luz piscante no meu laptop. Um representante da CNN me escreveu e perguntou se eles poderiam usar alguns dos meus vídeos. Alguém da NBC ligou e perguntou se eu não poderia levar uma pequena câmera e gravar imagens das minhas aventuras pelo mundo. Claro, eu aceito o equipamento que vocês estão me dando de graça e aceito a chance de ser visto na TV por milhões de pessoas. Não fui chamado pelo Oprah, mas, quando ela ligar, acho que estarei pronto. No entanto, apesar de querer mudar e apesar de sua capacidade de fazer pesquisas
coisas básicas. Aaron continuava preso atrás da muralha de medo. Ele vivia uma vida de desespero silencioso, espiando o outro lado, mas sem conseguir derrubar os tijolos. Enquanto isso, Sean não era tão diferente de Aaron no início. Ele tinha metas diferentes, mas o mesmo desejo de escapar, e sabia que estava em um caminho insatisfatório para ele. Não acho que Sean seja uma pessoa melhor que Aaron. Os dois são sujeitos inteligentes e ambiciosos que estudaram e trabalharam muito. A diferença foi que Sean conseguiu vencer seus medos e Aaron não, tanto para Sean quanto para Sloane. Também não foi fácil, mas sem dúvida valeu a pena. A maioria de nós é uma combinação de Sloane, Sean e Aaron. Temos grandes sonhos e ideias, mas também temos grandes medos. O processo de superar o medo leva a vida inteira e quase ninguém é verdadeiramente destemido. Em vez de fingir que ela não existe, você deve estar disposto a derrubar a grande muralha do medo. Você não será o primeiro a fazer isso e o que encontrará do outro lado pode surpreendê-lo. O que o guarda do outro lado do muro. Lembre-se, é normal ter medo. A meta é vencê-lo e não evitar ou fingir que ele não existe. O medo de mudar deve se tornar menos intenso do que o medo de permanecer na situação atual. Nem as pessoas mais notáveis são notáveis por natureza. Na verdade, elas fizeram algumas escolhas fundamentais ao longo do caminho que as ajudaram a superar seus medos. Perguntar a si mesmo: qual é a pior coisa que pode acontecer? Ajuda a colocar as grandes decisões em perspectiva. Capítulo 4. Como contestar a autoridade e vencer. Progresso é uma bela palavra, mas seu motivador é a mudança. E a mudança tem seus inimigos. Robert F. Kennedy, no final de 2008. T.D. Stopper, aluno da Universidade de Utah, deparou com a seguinte questão durante o exame final para uma disciplina de economia: se companhias de petróleo e gás natural forem as únicas a darem lances para comprar a terra, você acha que os leilões serão justos? Por ser um ativista ambiental, não era difícil prever a resposta de Tim. Claro que não. Os leilões estariam longe de ser justos. Outros grupos interessados nos terrenos, inclusive pessoas preocupadas com o ambiente, não têm como reivindicar qualquer direito à terra em razão dos milhões de dólares necessários para competir no mesmo nível que as Shells e os ExxonMobils do mundo. Os ativistas tendem a se subdividir em alguns grupos. A maioria se concentra em escrever cartas, participar de manifestações, fazer boicotes ou outros meios pacíficos. Alguns se tornam anarquistas, escolhendo sabotar diretamente empresas ou eventos que acreditam ser danosos. Tim observou que nenhum dos grupos era altamente eficaz. Os anarquistas são espancados e jogados na cadeia, e ninguém dá atenção a cartas de protesto. Te decidiu encontrar uma outra maneira. Acontece que, na semana em que ele fez seu exame final em economia, uma controverso leilão de terra estava sendo realizado em Utah. Em vez de se limitar a expressar sua raiva na resposta à questão de uma prova ou agitar uma placa ou cartaz em algum lugar, Tim queria encontrar uma maneira pacífica de efetivamente impedir o leilão. No dia do leilão, Tim passou por um grupo de manifestantes agitando placas na rua. Entrou no escritório de um promotor público de Salt Lake City e um atendente surpreso perguntou se ele queria se cadastrar para participar do leilão. Ele respondeu que sim, por que não? E recebeu uma placa diferente, do tipo que você levanta para indicar sua intenção de dar um lance em um leilão. O leilão começou e Tim levantou sua placa, vencendo todos os outros participantes e arrematando o primeiro terreno leiloado. Ele fez a mesma coisa no segundo leilão e para todos os outros leilões naquela manhã. No final da manhã, Tim havia realizado várias coisas diferentes. Primeiro, seu braço estava dolorido de segurar a placa no alto por 2 horas. Em segundo lugar, agora ele era o novo proprietário de 13 terrenos, um total de 22,000 acres, pela quantia astronômica de $7 milhões. O leiloeiro informou que, assim que ele pagasse, a terra seria dele. Em terceiro lugar, os profissionais que foram a Salt Lake City em jatos particulares estavam furiosos. Quando você concorre em um leilão contra alguém que não tem nenhum dinheiro, mas insiste em inflacionar todos os seus lances, você tem um problema. Os executivos se retiraram em protesto, mas não antes de seus advogados apresentarem formalmente uma queixa na polícia local e no escritório do procurador-geral de Utah, como um estudante universitário que trabalhava meio expediente. Tim não tinha aquela quantia no bolso, de forma que foi preso por perturbar o leilão, acusado de desobediência civil. Foi, então, que as coisas ficaram realmente interessantes. O leilão tinha sido realizado no período intermediário de 11 semanas entre as administrações de Bush e Obama. A administração de Bush suspeitava, justificadamente, que a administração de Obama reverteria a decisão deles de colocar a terra à venda. O leilão realizado às pressas no período intermediário foi elaborado para levar a uma venda irreversível da terra antes da entrada do novo governo. Ao perturbar o leilão, Tim conseguiu adiar a decisão sobre o que aconteceria com a terra na nova administração, justamente o resultado que ele esperava. Quando a nova administração assumiu o governo em janeiro, o órgão responsável pela resolução rescindiu a decisão de oferecer a terra em leilão e declarou inválidos os resultados da venda. 22.000 acres de terra passaram a ser protegidos por um mandato federal que dificilmente seria anulado. Tim só ficou com um problema. O procurador-geral de Utah não estava feliz, abrindo 2 acusações criminais contra ele. O Estado pretendia enviar uma mensagem a qualquer pessoa disposta a seguir o exemplo de Tim e começar a dar lances em leilões sem ter dinheiro para efetivar a compra. Tim montou sua defesa, mas também estava disposto a ir preso, fiz e farei o que for necessário. Ele me disse: iniciativas de venda ilegal da terra devem ser impedidas. Não me arrependo de nada. 5. Praticamente, todas as pessoas que escolheram carreiras ou estilos de vida não convencionais ou que desejam questionar crenças convencionais enfrentarão a oposição das autoridades e do status quo, independentemente de você desejar se tornar um ativista ou só viver do seu jeito. Este capítulo lhe mostrará táticas utilizadas contra não conformistas de todo tipo. Você também aprenderá como combater uma combinação de métodos diretos e indiretos. Keith Richards ilustra muito bem o confronto direto quando disse: se você quiser chutar a autoridade, é melhor usar os 2 pés. É verdade, porque, quando você ataca de frente, ela tende a contra-atacar. Felizmente, chutar a autoridade na cara não é o único jeito de lutar. Você também pode lutar indiretamente, contornando os obstáculos que encontraram mudando as regras do confronto. Para começar, vamos analisar algumas táticas utilizadas com frequência para impedir as pessoas de fazer as próprias escolhas. Marginalização e o departamento do não, porque as pessoas fazem o que se espera delas em vez do que realmente querem. Há várias razões para isso. Por exemplo, inércia, medo de mudar e o fato de ninguém ter lhes dito que elas não precisam fazer o que se espera delas. E a lista não termina por aí. Algumas vezes, as pessoas se conformam porque as autoridades são muito habilidosas em mantê-las assim. Muitas dessas autoridades são guardiões, que podem ser definidos como se segue. Guardião. 1. Uma pessoa ou grupo com interesses velados em restringir as escolhas dos outros. 2. Um obstáculo que deve ser superado para se atingir um sucesso não convencional. Os guardiões são especialmente eficazes em lhe dizer quais escolhas você tem, lhe dando, dessa forma, a ilusão de liberdade, ao mesmo tempo em que bloqueiam seu acesso ao que realmente importa. É como se lhe perguntassem: você prefere A ou B? Sem permitir que você saiba que C, D e I também são escolhas válidas. No caso de Tim Stopper, o governo fingia que os leilões eram justos por serem abertos a todos. Na realidade, poucas oportunidades são abertas a todos. Nesse caso, os leilões eram abertos a todos com pelo menos $7 milhões sobrando, efetivamente restringindo o processo a grandes companhias petrolíferas. Perceber que poucas oportunidades são verdadeiramente democráticas é o primeiro passo para contestar a autoridade com sucesso. De modo geral, as universidades são abertas a todas as
pessoas que dominaram a habilidade de passar em testes padronizados. Igrejas e instituições religiosas estão abertas a todos que concordam em adotar uma determinada doutrina que define crenças aceitáveis e inaceitáveis. Se o membro se desviar muito dos limites consentidos, ele será definido como um dissidente e será marginalizado pelo grupo. Você pode não precisar competir com a Shell e a ExxonMobil em um leilão público, mas ainda deparará com uma variedade de outros guardiões. Quando você presta vestibular, uma concurso ou se candidata a um emprego, por exemplo, encontrará guardiões que trabalham para determinar muitos aspectos importantes do seu relacionamento com os outros na instituição. Entre outras coisas, eles buscarão decidir se vale a pena levá-lo em consideração, se a instituição considera uma ameaça que deve ser evitada. Como você se compara a outras pessoas interessadas na instituição, colegas, outros candidatos e as pessoas que avaliam seu currículo histórico escolar. Em que extensão você deve ser recompensado? Na forma de salário, bolsa de estudos, etc. Por contribuir com a instituição. Os guardiões são pessoas do não. Eles são bons em derrubar ideias e dar várias razões para negar uma solicitação ou convencer os outros de que uma determinada estratégia não dará certo. Muitas organizações possuem departamentos inteiros do não, que normalmente recebem o nome de departamento jurídico ou de recursos humanos. 6. A tabela a seguir relaciona algumas ideias convencionais sobre instituições e as comparam com uma interpretação alternativa que considera essas ideias como tipos de guardiões. Uma segunda análise de premissas convencionais. Premissa convencional, interpretação alternativa. A educação superior prepara os estudantes para uma profissão. A educação superior reforça a pressão para se conformar com as normas de obediência social. Associações e organizações existem para proteger as pessoas. Associações e organizações existem para restringir nossas escolhas e criar monopólios. Instituições religiosas proporcionam respostas e experiências compartilhadas a seus membros. Instituições religiosas subjugam os membros a uma crença comum para aumentar o próprio poder. Instituições de caridade existem para ajudar as pessoas. Instituições de caridade existem para se sustentar. Empresas das áreas de entretenimento e publicação asseguram a meritocracia na literatura, artes e cinema. Empresas das áreas de entretenimento e publicação estabelecem um cartel que promove a mediocridade e limita a ação de artistas independentes. Na prática de cada uma das premissas convencionais, o status quo é mantido. A ordem é imposta e os dissidentes são punidos. Ideias alternativas ameaçam seus fundamentos e são excluídas. Observe que o papel da maioria dessas instituições também pode ser invertido para produzir uma mudança positiva. Posso dizer que cerca de 80% da minha experiência na educação superior representou um desperdício de tempo. Os outros 20% foram importantes e úteis. As instituições religiosas podem ajudar comunidades e grupos que buscam compreender a fé, abraçando uma mentalidade aberta em vez de evitá-la. Instituições de caridade podem ajudar as pessoas a sair rapidamente do caminho, dando um bom exemplo de grandes histórias de sucesso. Infelizmente, as exceções são raras, e a autoridade convencional normalmente precisará ser contestada antes de essas histórias poderem se desenrolar, enganando algumas pessoas por algum tempo. Digamos que você seja uma pessoa desonesta disposta a roubar os outros para obter um pedaço maior do bolo. Sei que você jamais faria isso, mas vamos imaginar que sim, quando você percebe quanto controle os guardiões podem ter. Eis algumas ferramentas que você poderia utilizar para convencer as pessoas a seguir seu plano caso vê sua autoridade sendo contestada ou questionada. O argumento porque sim. Os guardiões se mantêm no poder convencendo as pessoas de que são necessários. Porque fazemos as coisas assim. Porque sim. Porque sempre fizemos assim. Porque alguém disse. Quando alguém ameaça a tradição ou começa a questioná-la, os guardiões recorrerão a uma lógica baseada na história, mesmo se essa lembrança dos fatos históricos for incorreta. O argumento do para o bem da coletividade. De maneira bastante parecida com o argumento porque sim. Essa defesa se baseia na crença de que, quando alguém se desvia ou faz uma escolha não convencional, os outros podem, de alguma forma, ser prejudicados por essa escolha. É como o caso dos macacos na jaula que vimos no primeiro capítulo. Se o macaco tiver a permissão de comer as bananas penduradas no teto da jaula, todos os outros também vão querer. Não podemos ter um mundo onde todos podem comer bananas. Imagine o terror que isso provocaria na sociedade. Enquanto isso, algumas das pessoas que restringem as escolhas alheias estão comendo muitas bananas. Elas só querem manter a seção de frutas fora do alcance dos outros. O apelo a um poder superior, muitas vezes não especificado. O poder superior pode ser Deus, o chefe, o sistema, a corporação ou outras fontes gerais de autoridade. Na verdade, ele muitas vezes é deliberadamente vago. Uma referência a normas ou regras informais da sociedade. Por exemplo, as pessoas se referem ao poder superior quando não sabem ao certo por que algo é feito de determinada maneira, mas sabem que uma resposta do tipo porque sim não se sustentaria. A resposta é, bem, fulano disse. Então, deve ser verdade. A previsão as coisas serão diferentes quando. As palavras que se seguem a afirmação as coisas serão diferentes quando. Variam. Dependendo do contexto. Palavras comuns incluem mais velho, filho e responsabilidade. Quando eu era jovem, me diziam que as coisas seriam diferentes quando eu fosse responsável pela minha vida, antes de me casar. Ouvi que as coisas seriam diferentes depois do casamento. Atualmente, tenho ouvido muito a previsão quando você tiver filhos. Normalmente no contexto você não poderá viajar tanto quando tiver filhos. Talvez seja verdade. Como não tenho filhos, é difícil saber. É por isso que esse tipo de argumento pode ser tão eficaz para os guardiões. No entanto, conheço muitas pessoas com filhos que viajam ainda mais do que eu. Vince, Jeanne e Day pegaram a estrada há 3 anos e continuam viajando traço, vivendo com $2.000 por mês e levando o filho deles, que ainda é uma criança, a mais de 40 países. Em alguns dos países mais pobres do mundo, missionários e voluntários criam os filhos, proporcionando a eles uma visão de mundo e experiências que jamais seriam possíveis em uma vida convencional. Em outras palavras, apesar de eu não ter filhos, me parece possível viajar ou viver uma vida não convencional em família. 7. Pelo fato de essas táticas serem tão comuns, tendemos a aceitá-las sem pensar muito a respeito. Também é difícil quando as táticas são vigorosamente impostas e você se sente sozinho ao questioná-las, como vimos no capítulo 3. A mudança só pode ocorrer quando a dor da transição se tornar menor que a dor de aceitar o status quo. Eis o que fazer quando você estiver pronto para aceitar a mudança e contestar a autoridade dos guardiões. Siga a estratégia do azarão. Mude as regras do jogo. Quando te deixa estupir, contestou os direitos das companhias petrolíferas e participou de um leilão para a compra de terras. Ele encontrou uma maneira de mudar as regras do jogo. Tim não foi o primeiro a reclamar da injustiça do leilão, mas foi o primeiro a usar a criatividade e perturbar o equilíbrio estabelecido. Por meio de uma análise publicada no New Yorker, englobando desde o basquete até todas as batalhas travadas nos últimos 200 anos, Malcolm Gladwell mostrou como os azarões traçam times esportivos que tinham enormes chances de perder, exércitos com apenas 1/10 do poderio do adversário e assim por diante, podem virar a mesa no combate aos Golias. Para começar, o artigo mostrava as chances de várias batalhas militares do tipo Davi e Golias realizadas nos últimos 2 séculos. Nesse caso, substituiremos Davi por Azarão e Golias por autoridade, resultados de campanhas militares convencionais. A autoridade derrota facilmente o Azarão, como era de se esperar, 71,5%. O Azarão derrota a autoridade em uma grande vitória, inesperada.
esperada, 28,5%. Todos nós gostamos de torcer pelo azarão, mas, se tivermos de apostar dinheiro nos resultados, a maioria de nós apostaria na vitória da autoridade. Como mostra a análise de Global, em 7 de cada 10 vezes, Golias marchará diretamente para a vitória quando estratégias tradicionais são utilizadas. O interessante é que, quando as regras são mudadas e o azarão usa a criatividade, os resultados são praticamente invertidos. Resultados de campanhas militares não convencionais. A autoridade derrota facilmente o azarão, como era de se esperar, 36,5%. O azarão derrota a autoridade, 63,6%. Global argumenta que, mesmo em uma guerra convencional, os azarões vencerão 28% das vezes. Em uma batalha típica, Davi pode ter sorte e sair vitorioso quando a autoridade se permite baixar a guarda. Mas, quando o azarão adota uma estratégia não convencional e subverte as regras do jogo, a porcentagem de vitórias decola para 63%. Em outras palavras, quando o azarão usa estratégias não convencionais, ele na verdade acaba sendo o favorito. 8. Apesar de todos os fatores aparentemente indicarem o contrário, se for esperto você apostará no adversário mais fraco. Qual é a diferença entre as duas situações? A diferença é que, em uma situação, o azarão subverte deliberadamente as regras do confronto. Lembra que o verdadeiro propósito dos guardiões é restringir as escolhas. Você tem a opção B, mas não C, D ou E. A estratégia do azarão parte em busca de alternativas. No artigo de Global, as alternativas incluíram Laurence da Arábia escolhendo percorrer quase 1000 quilômetros pelo deserto para contornar e surpreender o inimigo. O Davi bíblico se recusando a usar uma armadura na batalha contra Golias e um time de basquete desfavorecido utilizando uma inovadora estratégia de defesa agressiva para confundir o adversário. A alternativa de Tim DeGistoper foi encontrar uma terceira opção de protesto como uma alternativa às opções pouco eficazes de escrever cartas ou apelar para a violência. Em outros encontros com a autoridade, você pode simplesmente fingir que concorda, sorrir e no fim fazer o que quiser. Como mencionamos, é mais fácil pedir perdão do que permissão. Mas, felizmente, você na verdade não precisa pedir nem perdão nem permissão com muita frequência. Moralidade e a lei. Martin Luther King Jr. observou que nada que Hitler fez era legal na Alemanha na ocasião. A escravidão em vários países não apenas foi legal durante centenas de anos, como na verdade era contra a lei ajudar escravos a se libertar. Casais homossexuais ainda não têm o direito de se casar na grande maioria dos países ao redor do mundo. Não sou um anarquista. Sou um cidadão que cumpre a lei e paga os impostos e não tenho desejo algum de derrubar o governo. Mas também há momentos nos quais a moralidade e a lei atuam claramente em lados opostos. Nessas ocasiões, nas quais a lei entra em conflito com a moralidade, coloco-me ao lado da moralidade e sou a favor de atos criativos de protesto, como que Tim DeGistoper fez em Utah. As autoridades não sabem de tudo. Você e eu sabemos disso traço, mas muitas delas dedicam muito tempo e esforço para nos convencer de que são espertas e que devemos lhe dar atenção. Você provavelmente deparará com uma série de guardiões e outras figuras de autoridade no caminho entre onde está agora e onde gostaria de chegar. Resistir à autoridade é, em grande parte, um processo ativo. Se você ameaçar a autoridade, esteja preparado para lutar. Você pode tentar chutar a autoridade, como disse Keith Richards, mas, se decidir fazer isso, é melhor usar os dois pés. Ou você pode ser criativo e encontrar uma maneira de mudar as regras do jogo, como fez Tim DeGistoper. Use pedras de um estilingue em vez de uma espada. Contorne os obstáculos. De qualquer maneira, mantenha em mente o antigo provérbio chinês: quem diz que é impossível fazer algo não deveria interromper quem está fazendo. Os guardiões são bons em interromper, de forma que você precisa ser bom em fazer o impossível. Lembre-se, se não estiver satisfeito com alguma situação, você não precisa aceitá-la. Os guardiões são figuras de autoridade que buscam restringir as escolhas alheias. Você pode fazer a B, mas não C, D ou E. Os guardiões são bons em justificar suas ações por meio do raciocínio circular. Uma linha de argumentação típica envolve a frase todo mundo está fazendo. Então, por que você não faz também? O confronto direto nem sempre é a melhor maneira de questionar a autoridade. Em vez disso, use a estratégia do azarão para mudar as regras do jogo. Interlúdio. Todas as coisas de que você não precisa, ao se deparar com os obstáculos internos do medo e da insegurança, e os obstáculos externos representados pelos guardiões e críticos. É fácil se sentir intimidado para desistir. Felizmente, muitas das coisas que algumas vezes consideramos pré-requisitos para o sucesso, na verdade, são relativamente desnecessárias. Já analisamos o perdão e a permissão. Como é mais fácil pedir perdão e como você na verdade não precisa da permissão de ninguém e pode fazer praticamente o que quiser. Mas a lista não para por aí. Eis algumas outras coisas que são completamente desnecessárias para seu sucesso. Você não precisa de experiência. A experiência algumas vezes pode ajudar, mas o que realmente importa é onde você está agora e aonde vai em seguida. O lugar do passado em um currículo. Você não precisa de anos de preparativos. Bem, tecnicamente você não precisa de nenhum preparativo. Na verdade você já se preparou. Isso se chama vida. Não importa o que levou ao ponto em que está hoje. Isso basta para levá-lo aonde deseja chegar em seguida. Você não precisa de burocracia. A burocracia inclui diplomas, certificados, endossos, licenças, recomendações, indicações e assim por diante. Você não precisa de um mentor. Ninguém terá mais interesse no seu desenvolvimento do que você mesmo. Você não pode terceirizar a responsabilidade pelo planejamento da sua vida. É importante notar que não estou dizendo que essas coisas não sejam úteis, só que elas são desnecessárias. Você não precisa delas para fazer qualquer coisa. O que você realmente precisa? Se você não precisa da maioria dessas coisas, do que precisa? Você precisa ter paixão. Você precisa ser absolutamente apaixonado pelas suas crenças. Se não tiver paixão por algo, você provavelmente ainda não descobriu seu verdadeiro talento. Continue procurando. Você precisa de uma visão e uma tarefa. A visão lhe diz onde você está indo e a tarefa diz o que fazer em seguida para chegar lá. Você precisa dar resposta para as duas perguntas mais importantes do universo. O que você realmente quer da vida? Como pode ajudar os outros de uma maneira que ninguém mais pode? Quando tiver as respostas, estará à frente da maioria das outras pessoas. Você precisa se comprometer a manter rumo. Muitas pessoas desistem cedo demais. Você é capaz de se manter na sua jornada por 10.000 horas ou mais? Se for o caso, está no caminho certo. Importante. Qual é a grande diferença entre as coisas das quais você não precisa e as coisas das quais você precisa? A maioria dos itens da primeira categoria depende dos outros. Todos os itens da segunda categoria dependem só de você. Acima de tudo, você só precisa do suficiente. Você só precisa de dinheiro suficiente, tempo suficiente, coragem suficiente, assim por diante. E quanto é o suficiente? Depende da sua meta e cabe a você decidir. Mas não se preocupe com o que não tem. Quando você abre mão de todas as coisas das quais não precisa, muitas outras coisas se tornam automaticamente muito mais fáceis. Parte 2. Revolucione o trabalho. É tentador acreditar que o segredo da felicidade é trabalhar menos. Eis uma abordagem alternativa. Em vez de desistir da ideia do trabalho, por que não descobrir um jeito de melhorá-lo? Os próximos 4 capítulos o ajudarão a fazer isso. Capítulo 5. A competência é a sua segurança. Assuma o controle da própria vida e algo terrível acontece. Você não tem mais a quem culpar. Erika Jong. Minha rotina matinal é relativamente típica. Eu faço café, entro na internet, checo meus e-mails, dou uma olhada em alguns blogs e vejo as notícias. Uma manhã, no auge da crise econômica global, entre artigos sobre polarização política e fofoca sobre celebridades. Notei um link interessante no site 100 maneiras de ganhar dinheiro na recessão. Ponto. Excelente chamariz, certo? Bom, confesso que chamou minha atenção. Apesar de não estar procurando um emprego nem
especialmente preocupado em pagar o aluguel. Curioso. Entrei no site da MSNBC, mas, à medida que percorri a lista, fui ficando cada vez mais confuso. Quase todas as sugestões de maneiras de ganhar dinheiro na recessão implicavam trabalhar para alguém, normalmente em algum tipo de trabalho serviçal. A maioria das sugestões consistia em algum tipo de emprego de meio expediente, entregar pizzas, servir mesas em um restaurante e assim por diante. Menos de 5 das 100 ideias propostas envolvia alguma espécie de projeto empreendedor e, normalmente, vinham acompanhadas de advertências. Você também pode abrir um negócio online, mas mantenha em mente que a maioria dos novos negócios fracassa. Se você for avesso ao risco, atenha-se a um salário seguro. Em outras palavras, não faça nada para assumir a responsabilidade pela sua segurança. É melhor trabalhar para alguém por um salário baixo e ser grato por ter um emprego. Essa mentalidade não é incomum, mas é extremamente limitada. Trabalhar como entregador de pizza pode colocar comida no seu prato, mas, se você quiser ser independente ou ir além da linha da pobreza, precisará encontrar um jeito de assumir o controle da própria vida. Não tenho nada contra entregadores de pizza. Antes de dar início à minha jornada trabalhando por conta própria, aos 20